Selic baixa e sem indicações no horizonte de que volte a subir, pelo menos no curto prazo, dá um empurrãozinho no investidor brasileiro para degustar renda variável. E o que a gente tem então são pessoas que provavelmente nunca antes investiram no mercado de ações, em fundos de ações, em multimercado, em produtos que envolvam de alguma maneira renda variável, que estão começando a migrar. Claro que isso é muito importante, é importante que o país tenha um mercado financeiro maduro e é assim que começa mesmo. Agora, existe um alerta para a gente fazer e quem levanta a lebre é um excelente economista comportamental chamado Peter Earle, que escreveu um artigo com colegas a respeito das regras de decisão em cascata. Que negócio é esse? É o seguinte, eles chamam atenção para o fato de que as decisões que nós tomamos, elas acabam sendo balizadas de alguma maneira por coordenadas. Então, no caso de um investimento, por exemplo, um investidor experiente, veterano no mercado, um expert, ele vai analisar inúmeras variáveis a respeito daquele investimento, daquele produto financeiro. Vai fazer ponderações, vai ver riscos, vai ver benefícios, vai ver timing, vai ver projeção para médio e longo prazo e curto também, vai analisar a situação política, social, a economia do mundo, mil coisas. Por isso que ele é um investidor de alto nível. Daí o que acontece? Ele resolve bater o martelo em cima de um produto financeiro. Quem está perto dele, os assessores, os amigos mais próximos, familiares, quem está ali em volta dele, pode se ligar na dica. Opa, o fulano ou a fulana está investindo em X. Vamos fazer isso também. Acaba, muitas vezes, não fazendo a análise tão profunda que ele fez, o primeiro. À medida em que outras pessoas que estão em volta desses primeiros que estavam em relação a ele vão tomando conhecimento daquele investimento, vão acontecendo duas coisas. Primeira, as tais regras de decisão, que foi aquela análise muito cuidadosa que ele fez em primeiro lugar, elas vão se degradando à medida que vão sendo repassadas para outras pessoas. Lembra da brincadeira do telefone sem fio? É isso. Quem conta um conto aumenta um ponto. No telefone sem fio, você conta uma história para uma pessoa numa sala, ela conta para a próxima, o outro conta para o vizinho e assim vai. Quando chegar na 30ª pessoa, ninguém reconhece mais a história. Ela já virou outra coisa, muitas vezes sem pé nem cabeça. É a mesma coisa que acontece com as regras de decisão. À medida em que elas vão se disseminando até chegar nos mortais, quase num formato de pirâmide, mas não tem nada que ver com as pirâmides como golpe financeiro, não é isso, é só o formato. Começa com uma pessoa que entende o que ele está fazendo, que está super por dentro, toma a decisão com convicção, porque analisou, conhece os riscos, etc. À medida que isso vai se espalhando por esse grande número, por essa rede de conhecidos, acontece a possibilidade de, quando chegar num grande número de pessoas, já não guardar nenhuma semelhança com aquela análise inicial e de boa qualidade que foi feita lá quando o primeiro expert bateu o martelo sobre o produto financeiro. A segunda coisa que vai acontecendo é que o tempo vai passando. Leva um certo tempo para que todo mundo, aquele bolo de gente, tome conhecimento daquelas ponderações. E aí é que mora o perigo.
porque o prazo de validade pode ter se expirado. Aquilo que fazia todo o sentido do mundo alguns meses atrás, às vezes até anos atrás, agora pode já não querer dizer mais nada. Então, isso ajuda, aliás, a explicar a formação de bolhas no mercado financeiro. Vão acontecendo regras de decisão em cascata que vão sendo deformadas, como aconteceu na bolha da internet, quando um grande número de pessoas não tinha a menor ideia do que fosse a internet, mas bastava ter .com no nome da empresa, mesmo que ela nem fosse da internet, nem fosse de tecnologia. Mas se tivesse .com, investidores estavam colocando grandes somas de dinheiro. Então, o que fez sentido para os primeiros, lá no início da década de 90, quando a internet estava começando a se estruturar e se popularizar, em 99, prestes a estourar a bolha, não fazia mais sentido. Mas muita gente estava indo só na base de, se tem .com, então vale a pena, eu vou ficar milionário. Infelizmente não é assim que acontece. Mesma coisa na bolha das hipotecas, tudo mais. Ou dos imóveis, né? Aqui no Brasil. Bom, então, o que a pessoa precisa ficar atenta? Justamente usar com critério essa regra do se, então. Se tais e tais e tais condições estiverem presentes ainda, então pode fazer sentido eu aplicar neste produto. E não simplesmente repetir, macaqueando aquela análise que foi feita tempos atrás e que atualmente não está mais valendo. Expirou o prazo de validade. A gente não deve tentar copiar simplesmente a fórmula que deu certo para um expert bem-sucedido, sem examinar com todo cuidado se aquilo se aplica ao nosso caso em particular. Bons investimentos a todos!